Estamos recebendo hoje a visita da Emily Linder. Vamos falar sobre viagens com animais. Bom dia, Emily. Obrigado pela tua participação. Bom dia, Gilmar. A ideia é falar sobre como se comportar com animais em viagens, Isso né, aí, Gilmar? Jorge. Isso é um tema muito importante. A Emily, primeiro agradecer muito a presença de forma muito especial ao esposo dela, o Michel, né? Também aqui conosco, gentilmente, agradecer de forma muito especial. Emily, basicamente é um assunto assim que pouca gente se preocupa. As pessoas lembram na hora da viagem, na hora que está saindo, na hora que... Porque parece que isso vai automático. O animal ele vai junto, então não vai ter problemas. Mas vamos começar do princípio mesmo, assim. Programar qualquer destino, programar de qualquer forma, tem que se pensar nos animais com bastante antecedência, Sim, né? sempre com antecedência. Hoje eles fazem parte da família, todo mundo quer levar consigo o animalzinho, né? Eu costumo viajar muito com os meus, dificilmente deixo hospedado em algum lugar, só se for para algum lugar que eles realmente não possam ir. Então, primeiro você tem que pensar no destino. O destino é um lugar que vai ser bacana para eles? Eles vão ter um lugar legal para ficar? Eles vão poder te acompanhar nos passeios? Ou vão ficar presos em algum local? Tem que pensar no bem-estar do bichinho. Vai ser melhor, de repente, deixá-lo hospedado em algum lugar ou levar junto? Começa por aí. Para levar junto, você tem que pensar na caminha, tem que pensar, né, na temperatura que vai fazer lá, se é adequado levar o cachorrinho, ou o gatinho, no caso. Se tem a comidinha, tem que pensar na comida, no período que você vai estar fora. Sempre levar um pouco a mais, caso aconteça, como agora aconteceu, enchente. Muita gente não pôde voltar para casa, tinha gente que estava viajando, né, e teve que ficar hospedado em regiões litorâneas aqui, não pôde voltar. Precisa ter um pouco a mais para esses percalços, né, que podem acontecer. Aí, além disso, se o local para onde você vai aceita cães. Né, Simples hotel, por exemplo, né? Eu costumo, quando vou escolher um hotel, sempre tem que ser pet friendly, não tem outra opção. Eu gosto de sempre levar os meus comigo, né? E, além disso, verificar se lá os passeios que você vai fazer, eles vão poder estar junto, né? Tem restaurante que não aceita. Aqui em Blumenau a gente é privilegiado. Vários restaurantes aceitam levar cachorro. Agora, fora daqui, sempre é bom dar uma pesquisada como é que é. A Emily também é advogada, então explorar um pouquinho esse teu lado de advogada. É fundamental só para as pessoas entenderem que tanto o restaurante, por exemplo, como o hotel é uma discricionariedade deles. Eles escolhem isso, né? Eles não têm a obrigação de aceitar, né? Eles não têm obrigação de aceitar. Então as pessoas têm que ter esse cuidado, ou seja, te informa antes, realmente verifica, como você falou, aquele que é amigável aos animais, aquele que de fato aceita, né? Porque ninguém tem essa obrigação, né? E alguns aceitam e colocam custo para os animais também, né? Eu já me hospedei em hotéis em Curitiba, por exemplo, que eles cobram R$70 a diária do cachorrinho. Tem um valor à parte. À parte. Uma grande parte de hotéis estão indo por esse lado. Aceitam, porém cobram, né? Alguns não cobram, mas já tem muito hotel cobrando. Mas para o animal em si no hotel também tem alguma diferença ou não? Ele só vai ficar no quarto com você? Em tese eles não têm nenhum preparo em especial? Esse que cobrou, que eu fui em Curitiba, ele fornecia uma caminha específica para o animal. Ah, legal. A caminha, o potinho. Assim, eu costumo sempre levar os dos meus cães, porque eu faço a higienização, não vou usar um que eu não sei de onde que veio. Perfeito. Né? Qual foi o cachorro que usou antes, enfim. Mas esse fornecia, esse que cobrou a estada do animal fornecia. Bacana. Então vamos lá, vamos começar, por exemplo, com um veículo. Eu vou levar meu animal para passear de carro, vai viajar comigo, vai para outro estado. Eu preciso de alguma autorização para isso? Como é que funciona? As viagens interestaduais precisam de um atestado de saúde. Esse atestado de saúde ele só pode ser feito por médico veterinário e o requisito é ter a vacina de raiva válida. Perfeito. Quem é que pode fiscalizar isso? De repente, numa simples blitz, eu posso ser fiscalizado? Sim, pode, a Polícia Rodoviária Federal. Perfeito. E aí de ônibus, voo de ônibus, rodoviária? Mesma coisa, o atestado de saúde e uma caixa de transporte adequada ao tamanho do animal. O animal tem que conseguir ficar de pé em cima e se virar dentro da caixa. Então não pode ser uma caixa muito apertada, não pode ser muito apertada. Ele tem que conseguir ficar de pé e se virar na caixa. E o ideal é que tenha aquele bebedouro
o lambe-lambe, que a gente chama, que acopla na portinha da caixa para ele conseguir tomar água sem derramar água. Vamos combinar o ideal, né? Uma estrutura condizente para que, né? Não objeto, né? Ele precisa... Exatamente, ele não é bagagem, né? E, aliás, onde é que ele vai? Essa é outra dúvida, no ônibus. E aí? Eu recomendo que o animal não viaje no porta-malas do ônibus. Compartimento de bagagem embaixo, né? Não no compartimento de bagagem. O animal não é bagagem, então por isso sempre tem que verificar com a companhia de ônibus também. Muitos impõem restrição de peso, né? Geralmente, às vezes, até 10 quilos pode viajar com o tutor na cabine. Maior teria que ser no compartimento. Tem que cuidar muito essa questão. Às vezes, se o animal é braquicefálico, exato, né? Se o animal é muito ansioso, colocar dentro de uma caixa sem o tutor pode dar problema também. Eu acompanho, faço a documentação para muitas viagens internacionais, tem animais acima de 10 quilos, eles são obrigatoriamente a ir na bagagem, né, do avião. Então, tem toda uma preparação aí com esses cachorros, com esses animais que vão viajar na bagagem, que eles têm que se acostumar com a caixa com antecedência. Não adianta você querer viajar, colocar o animal lá, colocar a caixa na frente dele no dia da viagem, entra aí, tu vai ficar aí 24 horas dentro do avião sem ver o tutor, que o animal vai ficar extremamente nervoso, não sabe o que está acontecendo. Então, com antecedência, acostumar o animal a essa caixa de transporte, fazer da caixa de transporte a caminha dele, o porto seguro dele. Isso já facilita bastante para o animal, né? Para o bem-estar do animal, para ele chegar bem no destino da viagem. Agora, antes até de entrar mais no avião, eu queria só fechar o ônibus ainda. É complicado esse compartimento de bagagem. Se parar para pensar, imagina nesses casos. Deve ter muito solavanco ali. Exato. O calor escaldante que nós temos basicamente no Brasil como um todo, no verão. Meu Deus. Eu realmente não recomendo esse tipo de viagem. Chega a ser algo assim... Olha, sinceramente, também não consigo compreender. Não permitiria jamais, porque não pode ser um ambiente salutar. O que a gente tem hoje, se a pessoa precisa viajar e precisa levar o animal, a gente tem empresas que prestam serviço de taxi dog também, né? Que fazem essas viagens interestaduais com os cães em van, em carros com ar-condicionado, né? Devidamente acondicionados, custo, né? Nas caixas. O custo é um pouquinho maior. Nem todo mundo consegue, no caso, né? Esse é o problema, né? Pensando numa conciliação das pessoas terem a possibilidade e realizar. Então, olha, esse do ônibus era uma coisa a ser pensada até pelos nossos legisladores, hein? Porque, enfim... porque o compartimento de carga ele não tem a temperatura controlada, diferente do avião. Que loucura. Nós temos até companhias aéreas que não aceitam porque o compartimento de carga não é pressurizado. Então tem que ter toda a temperatura. O avião tem mais esse controle, então, de fato, porque vamos lá, viagens para a Europa, por exemplo. Aí é uma viagem mais longa. É complicado, né? Você tem que ter uma estrutura. O animal tem que estar preparado para fazer essa viagem. O que você recomenda? O que é estar preparado, Emily? Porque, de fato, muita gente vai a primeira vez e fica muito... Aliás, recentemente eu tive um cunhado meu que agora foi para a Europa, foi residir lá, inclusive, passou muito por isso. E aí foi o animalzinho junto, mas ficaram numa situação assim de... Ele mora em São Paulo e volta e meia tentando tirar dúvidas, assim, de formas das mais diversas. Como é que a gente pode começar esse processo? Cada país tem a sua legislação, né? Que cobra para que o animal possa entrar nas suas terras. Um animal venha de um país de fora, especialmente o Brasil, que é um país que nós somos considerados como área endêmica da raiva. Perfeito. Então, a grande maioria dos países cobra a sorologia da raiva. Para você pensar em levar um animal para fora do país, você tem que começar a pensar com 6 meses de antecedência, preparar isso. Porque alguns desses países cobram como se fosse uma quarentena do momento em que é coletado o sangue do animal para fazer a sorologia da raiva, que é obrigatória, senão o animal não viaja, até o dia que ele entra no país. Só esse prazo geralmente é de 120 dias. Caraca! Então tem toda uma outra... A gente tem que fazer a microchipagem do animal... tem que fazer vacinação da raiva, tem que ter um período entre a vacinação e a coleta do sangue para sorologia, aguardar o resultado da sorologia, depois fazer a documentação propriamente dita da viagem e nesse meio tempo, como eu atendo muitos animais nessa situação, que estão indo para fora, a gente faz essa preparação da caixa de transporte, do animal se acostumar com a caixa para poder viajar bem e chegar bem no destino. Tem alguns países que na chegada lá também exigem uma passagem pela
fiscalização deles, como se fosse uma alfândega, que eles avaliam o animal, vê se está tudo certo, fazem o cadastramento, como é o caso da Inglaterra, Portugal, por exemplo. Mas, em tese, o animal vai bem. No avião, em tese, vai não bem, teria preparando problemas. bem, vai bem. Existem alguns requisitos, a gente vê, né, tempo de viagem, prepara uma refeição do animal, que ela fica colada na caixa, as pessoas têm que colocar avisos na caixa de transporte, qual é o comportamento do animal, para a pessoa que vai embarcar o animal saber. Às vezes passa por algum local que dá tempo de alguém lá oferecer a raçãozinha. Pois alguém alimenta ele? Como é que funciona? Quando tem funcionários da companhia aérea? Sim, quando tem a ração lá disponível e é uma viagem longa, acontece de a gente mandar a raçãozinha na caixa. E só que tem que sempre mandar um aviso do comportamento do animal, né? Porque eu já... Se é agressivo ou não, né? Exatamente, eu já preparei animais para viajar que eram agressivos e podiam fugir, não abrir a caixa e tal. Então, isso foi bem avisado. E a história de dar Dramin? Não recomendo. Não recomendo. Até porque o Dramin ele vai durar aí 8, 6 horas e a viagem geralmente é mais longa que isso. E você deixar o animal meio sedado numa viagem dessa não é legal. Não é legal. O animal tem que ir sem estar sedado para ser seguro. Como se ouve isso? As pessoas têm isso muito no dito popular, né? Por isso que a gente faz essa preparação com a caixa de transporte, para que o animal não fique ansioso no momento do transporte, para que tudo corra bem nessa hora. Esse caso da raiva é tão verídico que você fala. Eu estava em 2013 em Curitiba, nós estávamos na ocasião, tínhamos montado o CEPREAD, e aí eu estava lá no final do ano, na cidade de Curitiba, teve um caso de raiva, e Curitiba, vamos lembrar, a Copa 2014, Brasil... E Curitiba sede. Nossa. A FIFA notificou Curitiba, eles estavam lá totalmente assim, entrando em parafuso, a equipe de vigilância sanitária, toda a epidemiologia, porque se eles voltassem a ter um segundo caso, a FIFA tiraria a sede de Curitiba. Olha que loucura, como o europeu leva isso com muita responsabilidade. Imagina, retirar uma sede, faltando em torno de 6 meses para realizar os jogos, todo um preparativo, a seleção da Espanha, inclusive, ficou em Curitiba. E a FIFA mandou uma notificação muito clara. Eu lembro disso lá, tivemos reuniões inclusive sobre isso, o quanto a seriedade... Aqui muitas vezes passaria despercebido. É um caso de raiva, está controlado e tal. Não se admite esse tipo de situação. A vigilância ela tem que vacinar o perímetro, né? Isso, tem todo um perímetro, exatamente isso. Tiveram que fazer toda uma varredura desses animais e exatamente isso. Foi uma corrida assim absurda. E quem leva uma mordida de um animal não vacinado tem que ir na vigilância fazer as vacinas. Coisa que aqui muitas vezes nem isso não está esclarecido. As pessoas têm muita dúvida. A minha mãe já teve que fazer isso. Né? Porque de fato é esse. O protocolo correto é esse, né? É esse. Raiva é uma doença fatal. Emily, e quantas pessoas hoje é muito comum também as pessoas viajarem de carro para países vizinhos? Uruguai, Argentina, Paraguai, virou moda a própria questão de youtuber, de fazer as filmagens da sua viagem, o cachorrinho junto. Aquele caso do cãozinho do rapaz que faleceu. Churastei. Isso, Churastei, que comoveu a todos, mas acabou abrindo ao mesmo tempo uma brecha de muitas pessoas estarem fazendo esse tipo de situação a partir de agora. E aí, como é que faz? Precisa também fazer a documentação para viagem internacional. Só que, por exemplo, para o Uruguai, os requisitos são outros. Eles não têm o requisito da sorologia da raiva, porém eles pedem o exame, a sorologia da leishmaniose. Leishmaniose. Então também tem que começar com antecedência para fazer. Eu até fiz recentemente para 2 cães que foram para lá. Perfeito. E Argentina, por exemplo, e Paraguai, que é mais comum? Também precisa fazer. Todas as viagens internacionais você precisa fazer o documento. O Churastei eu li e assisti um podcast deles na época, que ele parava na fronteira, às vezes ele conseguia um veterinário para fazer e tal, mas muitas vezes ele entrava clandestinamente, esperava trocar o turno ou entrava por um outro lugar que não tinha muita fiscalização, porque como ele estava em movimento, né, ele não tinha muito essa condição de fazer documento e tal, mas acontecia de chegar num lugar, ele ter que parar, esperar sair documentação para conseguir entrar. Foi um caso sui generis, né? Virou de fato assim não era tão previsto, a viagem dele não foi premeditada. E uma pessoa sozinha com um cão de grande porte dentro do Fusca, quer dizer, toda uma situação que, ele fez história. Fez história, total. Eu queria te perguntar o seguinte, nessas viagens longas de carro, qual é a recomendação com o animal dentro? Parada de quanto em quanto tempo? Como é que se procede isso aí? Paradas, o ideal é a cada 4 horas levar o animal no banheiro, oferecer água com frequência, principalmente se a temperatura estiver muito alta.
né? Deixar o animal confortável dentro do carro. Tem que ter a guiazinha para o cinto de segurança do animal, né? O lugarzinho para ele viajar. Que é uma guia própria, né? Que é uma você guia acopla própria no cinto, isso, né? que acopla no cinto. E porque se acontecer um acidente, aconteceu várias por aí, né? Do animal, o carro capotar e o animal sumir, se perder, além dele virar um peso contra o próprio motorista e quem está dentro do carro também. E se ele passar mal, começa aquela questão de vômitos, enfim, como é que controla isso? Existe medicação veterinária para evitar esse tipo de problema em viagens de carro. Tem como detectar isso antecipadamente? Como é que faz isso? É difícil, né? Não, saber se o animal vai... Geralmente, o animal que não é acostumado a andar de carro, ele pode vir a passar mal. Sim. Aí o ideal é já ter esse medicamento junto, através de uma conversa consulta com o veterinário, que vai explicar qual é a medicação, qual é a dosagem para dar, com quanto tempo de antecedência da viagem, dependendo, vai explicar quanto tempo você vai ficar viajando com ele, se vai precisar dar mais uma segunda dose. É uma medicação bem segura, mas para avião eu realmente não recomendo, porque o animal fica durante a viagem sem estar sendo olhado ali. Sim, né? não está com o tutor próximo, né? Ninguém fica olhando o cachorro dos outros, né? Então, no compartimento de carga ele fica sozinho, só quando para o avião e vai fazer alguma troca de avião, alguma coisa assim, é que os funcionários da companhia aérea ali dão uma atenção. O Jorge deve estar doido para perguntar, ele é muito fanático por gatos. É as mesmas recomendações para cachorro e para gato na questão das vacinas? Como é que funciona isso? A vacina da raiva ela sempre é exigida, por lei, inclusive, no Brasil. E as outras vacinas, a viral, não tem lei que exija, mas depende muito... A viral sempre eu recomendo, né? Que são as polivalentes, V4, V5 no caso de gatos, V8, V10 no caso de cães. Não só para viagem, né? Não só para viagem. Essa né? é para a saúde do animal. Tem outras vacinas também, tem vacina contra a leishmaniose, tem vacina da giardia, vacina da gripe. Essas eu faço recomendação conforme o estilo de vida do animal. Né? Essas não são as obrigatórias, digamos assim. As obrigatórias seriam a da raiva e a polivalente. Ou seja, quem mantém a sua carteira de vacinação certinho do seu animal ali, a princípio não teria grandes problemas, Dificilmente o animal tem problemas de saúde com isso daí. Para viajar ele teria a documentação em dia, se a carteira de vacinação está em dia, para viajar é bem fácil de fazer o atestado, não precisa, né, ter aquele gasto extra na véspera da viagem. Tem que colocar a vacina em dia, porque senão não sai o atestado de saúde. Um agendamento a ser realizado de última hora, gera um transtorno, querendo ou não, né? Exatamente. Então, de carro em tese, você não tem nenhuma antecipação aqui pelos países vizinhos, tem que avisar com antecedência, não, alguma coisa tem que fazer sentido, a né? documentação, né? Que é a guia para viagem internacional mesmo. Isso pega no próprio site, geralmente, dos países? Sim, tem um site do GovBR que ele tem quais são os requisitos para cada país. Né? O nosso próprio governo, então, disponibiliza essa informação. Mas sempre precisa de um veterinário, porque precisa de atestado veterinário para fazer essa documentação. Perfeito. Porque senão pode ser barrado na própria alfândega ali. Sim, se não tiver a documentação, se não tiver o atestado veterinário internacional, dificilmente entra. Tem que cuidar isso aí, né? Porque o pessoal querendo, não, todo mundo que sai de férias, sai com a boa vontade, de se divertir, de desaparecer. De repente, por um probleminha desse, arruma uma confusão absurda. Lembrar que são pessoas de outro país, então nem sempre é aquele trato que deveria ter, né? Eu também já saí do país, então a gente sabe como às vezes tem funcionários e funcionários, pessoas que não estão nem aí para o mínimo do problema, simplesmente descartam. E não, tem toda uma expectativa de viagem, né? Cuidar um pouquinho desses detalhes, né? Sempre é legal prevenir. Prevenir, né? Exatamente. E, Emily, vamos aproveitar até a questão agora que a gente está passando pela enchente, enfim, problemas nesse sentido. Os animais que tiveram contato com a água da enchente, o que a gente pode recomendar nesse aspecto? Sempre ficar de olho a qualquer sintoma, né, diferente, uma inapetência, se o animal está muito prostrado, porque a água de enchente, o grande risco ali é leptospirose. Leptospirose, né? Que mata as pessoas, inclusive. Né? A urina do rato, e é uma doença altamente contagiosa, é uma zoonose, inclusive o animal, se pegar, pode passar para o humano também, né? Então, ele acaba sendo um hospedeiro, né? Isso aí. E aí, os primeiros sintomas, procurar um veterinário. Procurar um veterinário quanto antes. A leptospirose, ela tem um prognóstico muito ruim. Quanto antes tratada, melhora... Porque não há uma automedicação, né, Emily? As pessoas às vezes começam a buscar na internet essas receitas caseiras. A leptospirose até em clínica veterinária é difícil. O prognóstico dela é bem ruim.
E o maior risco é esse animal acabar passando a doença para o ser humano também, né? Então, para ficar tratando em casa, esse risco é muito alto. Perfeito. E em relação a ferimentos, mais observação ainda, né? Se o animal porventura já teve... Se ele estava machucado e teve contato com água, né, de enchente, o risco é alto. É altíssimo, né? Essa questão tem que ser cuidada com muita cautela mesmo, né? Até para nós, né? Seres humanos é a mesma situação, risco complexo, não deve ter contato com água de enchente, né? Sempre avisado isso. Ontem tinha água na minha rua e as pessoas estavam passando para atravessar. Era raso, assim, meu Deus, gente, dá a volta na quadra. Tem que cuidar muito. Emily, como é que as pessoas fazem para te encontrar, para ter maiores informações? Essa questão das férias agora a partir de outubro começa a ser planejadas com mais intensidade. Como é que faz para tirar outras dúvidas contigo? Eu faço atendimento domiciliar somente, né? E pode me chamar pelo WhatsApp, que é 47-9996-2122, ou pelo Instagram, Emily Vet Domicílio. Emily com 2 L's e Y. Isso me chamou muito a atenção também, o teu atendimento a domicílio. Literalmente, você vai nas casas... Faço atendimento domiciliar. Muita gente tem dificuldade... Gatos têm uma dificuldade enorme para colocar numa caixa e levar numa clínica. Eles já se estressam só na hora de entrar na caixa, né? E cães de grande porte, mas muita gente não tem tempo, né? É um tempo que você tem que colocar o animal no carro, levar na clínica veterinária. Eu já faço um atendimento mais diferenciado, indo até a casa da pessoa, que a pessoa não precisa ter esse deslocamento, né? Todo com o animal. Às vezes o animal não anda muito bem no carro, enjoa, enfim, né? O que a gente já falou. E eu faço um atendimento mais amplo, né? Porque daí eu já vejo as instalações, eu já consigo enxergar o porquê que o animal está tendo algum problema. Às vezes é por conta de uma escada, do jeito que ele sobe e desce a escada que tem na casa, que às vezes o tutor não se deu conta, porque toda a vida ele subiu e desceu a escada daquela forma. Verdade. Né? E ali a gente já consegue observar uma série de coisas que acontecem que podem estar prejudicando a saúde do animal. Olha, Jorge, a Emily, de fato, ela achou que teria algum problema, dá um show aqui, quer dizer o seguinte, ela é daquelas que era advogada, abandonou a carreira jurídica, muito tempo advogou, teve toda uma profissão nesse aspecto e virou veterinária, realizou o objetivo dela, o sonho dela. Olha que coisa bacana, uma história belíssima. E o papai dela também, outro grande amigo, o Joy, mandar um abraço especial a ele também, parceiro de tecnologia, como o Michel aqui também, do mesmo segmento. Então, é um belo exemplo, Jorge. Para mim, uma satisfação ter ela aqui, esclarecendo aos nossos ouvintes e, evidentemente, trazendo essa experiência de vida que é tão importante. Como advogada, qual era a tua especialidade, Emily? Direito do trabalho empresarial. Tá mais leve, né? Tá agora, mais né? Tá mais leve. Mas eu sempre quis ser veterinária, né? Desde os meus 5 anos. E na época lá de escolher vestibular, bateu medo, eu gostava muito de animal, ver animal sofrer. Acho que na época veterinário era clínico geral, tinha que fazer cirurgia, tinha que fazer de tudo. Eu acabei dando para trás e fazendo direito. Mas que bom. Fez um pouco, né? E agora também me ajuda, tem essa, né? claro. Hoje, com essa questão das viagens internacionais, ajuda muito. E, Jorge, e o conhecimento acima de tudo. E não trabalhou em qualquer escritório. Trabalhou no escritório do nosso ex-ministro, Valdir Rigueto. Olha. Que foi um dos ministros aqui de Blumenau, na história, talvez o único até hoje, e que esteve aí com uma carreira belíssima, sempre em atuação. E a Emily fez parte desse escritório. Então, o know-how é enorme para poder, inclusive, ir à veterinária. Olha, fantástico. Sensacional. Uma maravilhosa. Obrigado pela visita, Emily. Eu que agradeço o convite.